2 Coríntios capítulo 3, do versículo 7 em diante. Quantos acharam? Digam amém. Amém. Vou esperar mais um pouquinho, ainda falta gente, né? 2 Coríntios é Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7 em diante, a palavra de Deus diz assim: E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte, não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Versículo 18: Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Filhos e filhas parecidos com Jesus. É o sonho do Senhor, desde o início, quando Ele cria Adão, imagem e semelhança dele, mas infelizmente Adão e Eva pecam, e Deus tem que fazer todo um trabalho novamente, para permitir que eu e você nos tornasse filho novamente. Em Êxodo, você não precisa abrir, Êxodo 34, a palavra de Deus, ela nos relata sobre a experiência de Moisés. O momento onde ele sobe ao Monte Sinai, ele fica ali 40 dias e 40 noites, a Bíblia diz. E onde ele desce com as tábuas da lei, os 10 mandamentos. E a Bíblia diz ali em Êxodo 34, que quando Moisés desce daquele monte, o rosto dele resplandecia a glória de Deus. A presença de Deus era tão forte sobre Moisés, que o rosto dele resplandecia, as pessoas não conseguiam olhar para ele. Era um mover sobrenatural, só que era algo transitório, era algo passageiro. Logo voltava ao normal, e aí diz que ele voltava e ia acontecer a mesma coisa. Ele descia, o rosto dele estava resplandecendo. E aí é interessante que aqui quando Paulo começa a falar isso, ele faz a comparação com o momento onde Moisés sobe ao monte. No versículo 7 que ele fala: E se o ministério da morte, no caso da lei que leva à morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam nem fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, que era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo? E aí ele continua essa comparação, porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte, não foi glorificado por causa da excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Repete comigo assim: muito mais é em glória o que permanece. Vamos de novo. Muito mais é em glória o que permanece. Permanece aonde? Dentro de nós.
O Espírito Santo habita dentro de nós. Como Deus se move? Deus, ele se move de diversas formas. Durante o passar dos anos, movimentos dentro da igreja, nos tempos, foram mostrando isso. A forma como Deus se movia, né? Uma das formas que Deus se move sobre a igreja, sobre nós, é sobre nós. Deus, ele se move sobre nós. Como que isso funciona? É a unção. Quando Deus vem com unção, com derramar do Espírito Santo, com batismo, o derramar de Deus. Esse movimento, ele começou mais ou menos no século XX, eles chamavam de um movimento pentecostal dentro da igreja. Foi quando começou a ter esse movimento pentecostal porque lembrava do movimento Pentecostes em Atos 2, onde houve um derramar poderoso do Espírito Santo sobre a igreja. Em todo o mundo começou a ter esse movimento pentecostal, e havia esse derramar de Deus, batismo, as pessoas sendo tocadas, sendo curadas. Era o Deus sobre nós que se movia naquele momento. Algo que nos empolga. É maravilhoso quando nós temos culto onde Deus se manifesta sobre nós, não é? Quantos gostam? Eu gosto muito. É poderoso quando nós nos reunimos e Deus, ele se move no nosso meio. Aquela presença palpável que você sente, que você chora, que você ajoelha, que você quer de todas as formas. Isso é muito poderoso. Deus, ele se move sobre nós, mas Deus, ele também se move por nós. O por nós, ele fala do que? Ele fala da fé. Foi um outro movimento também que veio sobre a igreja, mais ou menos da década de 70 para cá, que eles chamam do movimento carismático. Começou a surgir muitos homens de Deus pregando sobre fé. Pregando sobre fé, do que Deus pode fazer por nós, do que Deus pode fazer pela igreja, por você. E foi um movimento que estourou também, com grandes homens de Deus em vários países. E que também nós vivemos isso como igreja. Hoje nós vivemos uma mistura, né? Do sobre nós, do por nós. Nós pregamos palavras de unção, de poder, onde você chora, onde você se arrepende. Pregamos palavras de milagres, de cura, de fé. Mas nessa noite eu quero falar de uma outra forma que Deus se manifesta, que nós não costumamos falar muito, mas é muito importante. É o Deus em nós. Deus, ele se move sobre nós. Deus, ele se move por nós. Mas Deus, ele se move em nós. Coloca a mão no seu coração, fala assim: dentro de mim. Dentro de mim. Deus, ele se move em nós. Nós não cultuamos a um Deus morto, nós cultuamos a um Deus vivo, a um Deus presente, que escolheu o seu coração para habitar. Então eu queria que nessa noite você estivesse com o seu coração aberto para aquilo que o Senhor vai nos ministrar. Nessa noite eu quero falar desse Deus em nós. Do que acontece quando nós permitimos o agir e a transformação de Deus dentro de nós. Para que, como Paulo fala aqui no versículo 18, em 2 Coríntios 3, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Essa transformação de glória em glória não está falando de algo externo, está falando de algo interno, dentro de você, em nós. Não é sobre, não é por nós, é em nós. Nós somos transformados de glória em glória por dentro. Mas quando permitimos isso, nós temos pregado muito sobre fé,
sobre graça. E é maravilhoso isso. É maravilhoso estudar sobre a graça. Eu até falei quando o pastor pediu para a gente começar a estudar sobre isso. Eu falei, pastor, para mim era um pouco complicado, que eu tinha algumas visões diferentes, mas a gente foi aprendendo, tivemos a campanha, e foi maravilhoso aprender sobre a graça. Mas nessa noite eu não estou falando de salvação, você é salvo, cara. A graça é um favor imerecido. Jesus, ele morreu na cruz por você, você é amado de Deus. Hoje nós estamos falando de você e o Espírito Santo, da obra que Deus tem para realizar na sua vida. O diabo, ele já sabe que você está salvo. Só que para ele compensa muito mais um crente morto, salvo, sem fazer nada, do que uma pessoa que entende o Deus em nós e o que ele pode fazer através de você. Que aí você faz barulho, você atrapalha todos os planos dele. Amém? Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo? E quando nós somos transformados de glória em glória, nós começamos a nos parecer com Jesus, que é o objetivo. Aqui ele fala, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Nós amamos o mover de Deus, nós amamos quando choramos, como somos tocados, nós amamos o Deus sobre nós. Cultos poderosos de fé. Amamos isso. Nós amamos quando vem um pastor como o Reinhard ministrar, Randy Clark, tantos homens que são usados poderosamente para estimular a nossa fé. Mas nos últimos dias, os últimos acontecimentos, com tudo que a gente tem vivido, eu não sei você, mas comigo, eu tenho observado muitas pessoas. Esse ano completou 11 anos que eu estou no casarão, que eu me converti. E eu vi passar muita coisa, eu vi passar muitas pessoas. Durante esse tempo você vai fazendo amizades, amigos de oração, amigos de ministério. Aqui, em outras igrejas, na sede onde nós estivemos por muito tempo. Você tem as redes sociais que é problema em alguns momentos, mas é bênção em alguns outros. Você tem as pessoas, você tem o contato deles ali. Só que ao mesmo tempo você também vê as coisas, e coisas que te entristecem. Eu comecei a ver muitas pessoas que andavam junto conosco, que oravam junto, que lideravam junto, se afastando. Pessoas desviando. Pessoas que um dia estavam numa oração e no outro dia estavam no funk. Num dia estava cantando louvores, no outro dia estava cantando funk. E eu comecei a olhar aquilo e eu falei, Deus, o que está acontecendo, cara? Muitas pessoas que estiveram conosco, que eram muito usados por Deus, pessoas que são referências, que eram referências para nós, se afastaram. E hoje estão totalmente perdidos. E eu comecei a falar, Deus, o que está acontecendo? Por que isso? Porque existem tantas pessoas afastadas, tantas pessoas que se desviaram dos seus caminhos. E aí eu comecei a passar por um período, esses últimos 2, 3 meses, foi um tempo diferente que nós vivemos, principalmente eu. Teve um certo dia que eu acabei ficando mal, estava com uma dor de cabeça muito forte, tomei remédio de dor de cabeça o dia inteiro, e não passava a dor, e no outro dia eu continuei com a dor, aí meus pais trouxeram um aparelho de pressão, e eu estava com a pressão alta. Eu nunca tive problema de pressão. Mesmo por causa do meu peso, tudo isso, eu teria uma grande probabilidade, mas eu nunca tive problema com isso. Mas aquilo me assustou. Eu fui no médico, realmente eu estava com pressão alta, tomei os remédios e tal. Há pouco tempo, durante a campanha, aconteceu a mesma coisa. E isso mexeu um pouco comigo.
Porque quando as pessoas, tanto a minha esposa, quando as pessoas olham para mim, eu tenho um perfil de assumir tudo. Eu falo, não, deixa que eu resolvo. Qualquer coisa, acontece qualquer coisa no trabalho, de célula, alguma coisa, não deixa. Se o pastor fala, não precisa fazer, não, pode deixar, eu faço. Eu sempre tive esse perfil. E quando aconteceu aquilo, eu percebi que eu não era tão forte assim. E aquilo me assustou um pouco. Eu lembro que na outra, o pastor me chamou para conversar. Foi muito bom. Depois ele falou para mim que ele sentiu que eu estava diferente. Talvez alguns perceberam isso também. Mas me deu um pouco de susto. E aí e era preocupações, né? Junto ao trabalho, ministério. E isso começou a me preocupar. Eu comecei a não passar mal, mas ficar preocupado. Ficar de um jeito que eu não ficava. E eu comecei a sentir como se eu estivesse esmorecendo, sabe? Perdendo as forças. Só que a todo momento o Senhor cuidando. A todo momento o Senhor ministrando. A todo momento o Senhor usando vidas para ministrar, usando os irmãos. E eu comecei a pensar nisso. Aí eu comecei a ver pessoas que eram referências muito se perdendo. E eu comecei a falar, Deus, as pessoas muitas vezes vivem de aparência. Quantas pessoas vivem de aparência? E eu comecei a olhar e a prestar atenção nisso. E eu falei, Deus, eu não quero viver de aparência. Hoje eu estou aqui ministrando para vocês, eu estou abrindo meu coração. De um período que eu estou vivendo. Mas eu comecei a prestar atenção nisso. De pessoas que vivem de aparência. Porque muitas vezes nós achamos que nós somos super-heróis. Nós achamos que nós temos que ser uma fortaleza. Que as pessoas nunca podem olhar para nós e nós estamos esmorecidos. Eu sempre tive o perfil de assumir tudo. Eu não quero que minha esposa se preocupe com nada, que ninguém se preocupe. Mas eu comecei a enxergar erros em tudo isso. Nos últimos meses. Eu comecei a perceber que, por muitas vezes eu tomar essa atitude, eu ficava muito sozinho. Eu me tornei uma pessoa que sempre sozinho. E isso eu percebi que não fez bem para mim. Mas sempre ali conversando, principalmente com a minha esposa, sendo ministrado. Deus, ele foi falando, tocando. E eu comecei a falar, mas Deus, quantas pessoas vivem de aparência? Quantas pessoas vivem, parece que são super-heróis e do nada, tal, vem uma bomba, vem um problema, uma dificuldade. Nós somos salvos, isso não muda. Nós somos salvos. Nós vamos estar com Cristo. Mas o diabo, ele trabalha para nos parar. E nós temos muito costume de valorizar o externo. Nós valorizamos o externo e deixamos de cuidar do interno. Contudo, nós participamos de células, de cultos, ministramos louvor, nós participamos muito ativamente, todos vocês, de células, de eventos. Nós valorizamos muito o Deus sobre nós, quando Deus se move, é aquele negócio, nossa, glória a Deus, é um costume do ser humano isso. Mas muitas vezes com o externo, a gente cuidando disso, vivendo, nós começamos a deixar o interno meio de lado. Mas nessa noite eu queria ministrar o seu coração. É muito poderoso quando Deus se move sobre nós. É muito poderoso quando nós choramos na presença de Deus, quando nós somos tocados. Mas mais poderoso do que isso é quando Deus consegue operar em nós. É quando Deus consegue transformar o teu coração. E nós temos observado, semana passada eu estava prestando atenção na hora que o pastor subiu, que ele falou glória a Deus, irmãos, falem glória a Deus. E você vê que muitas vezes é uma dificuldade
de dar uma resposta. Eu falo, mas Deus, nós pregamos a graça, nós pregamos o amor, mas parece que as pessoas vivem presas, vivem angustiadas, vivem tristes. Muitas vezes vivem de aparência. Irmãos, a única pessoa que sabe como você realmente está é você mesmo. Eu estou olhando para todo mundo aqui, nossa, glória a Deus, estão todos aqui, que bênção. Mas você sabe como você está. Eu sempre repito isso nas nossas palavras. O homem vê o externo, mas o Senhor, Ele olha o coração. Só Deus sabe o quanto você está angustiado. Só Deus sabe o quanto você está preocupado. Só Deus sabe o quanto você está sem forças. Eu estou aqui hoje, eu estou muito feliz de estar ministrando hoje. O pastor já tinha falado que eu ia estar ministrando para os jovens. Na semana passada que eu ia estar aqui ministrando, eu até falei, nossa, dobradinha. Mas é Deus que faz essas coisas, cara. Mas Deus sabe como eu estou aqui, ó. O quanto eu estou preocupado com os jovens. Irmãos, nós já passamos por dificuldades maiores. Eu não tenho que reclamar da loja hoje. Loja chega no inverno, dá uma diminuída, mas nada preocupante. O que mais me preocupa é o ministério, sempre foi isso. Mas, para a glória de Deus, nós sempre cuidamos do Deus em nós. Eu me lembro quando eu passei pelo encontro, do quanto eu fui impactado ali naquele lugar, por cada palavra, cada ministração. O quanto Deus foi transformando aqui dentro. Como você está? Como está o teu coração? Nós achamos que nós temos que estar bem sempre. Eu sempre pensei isso. Sempre quando eu vou ensinar, eu falo sobre, não, você tem que estar bem, as pessoas têm que olhar para você, e você está. Mas às vezes não está, cara. Às vezes você não está bem, às vezes você está preocupado, às vezes você está angustiado, você está triste, você está sem forças. Só que por você se preocupar tanto com o externo, se você se preocupar tanto com a aparência, você se esconde. E eu queria dar um exemplo disso. Eu queria que você abrisse em Mateus capítulo 11. Irmãos, abra o seu coração nessa noite. Muitas pessoas que tinham sonhos ministeriais, sonhos de crescer, muitas vezes nem sonham mais. Muitas vezes você acha que você vai ser está bem sempre, forte. Tem um grande homem de Deus que eu queria que nós falássemos agora. Grande homem de Deus, foi muito usado pelo Senhor, foi usado como exemplo por Jesus, que é João Batista. Quantos conhecem a história de João Batista? Levanta a mão, quem conhece? Ah, glória a Deus. João Batista foi um profeta que o Senhor levantou, que preparou o caminho para a volta de Jesus. Há muito tempo, Israel não tinha um profeta, e Deus levantou João Batista. A Bíblia diz que João Batista ele ficava no deserto pregando, arrependei-vos que é chegado o reino dos céus, se alimentando de gafanhoto e mel. Era um ministério maravilhoso. A Bíblia diz que quando Jesus se apresenta para ser batizado por João, quando João avista Jesus, ele fala: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno de desatar as tuas sandálias. Mas Jesus fala para ele: convém que eu seja batizado por você. E João Batista batiza ele. Ali ele vê a pomba descendo sobre Jesus, a voz do céu falando: este é o meu filho amado, em quem eu sinto alegria. Poderoso, algo poderoso.
Um homem que é referência. Você olha e você fala, não, João Batista foi o cara era muito bom, ele ministrava com poder. As pessoas ouviam a mensagem dele, se arrependiam, mudavam de direção. Mas eu queria que você visse aqui em Mateus 11, o que aconteceu? Do versículo 1 em diante, aconteceu o quê? Acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, ele partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Como assim, cara? Como assim? É João Batista que pediu para os discípulos perguntar isso. O homem que batizou Jesus. O homem que viu a pomba descendo sobre Jesus. O homem que antes de Jesus chegasse, ele já falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus respondendo disse: ide e anunciai a João as coisas que vocês ouvem e veem. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, os pobres é anunciado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Aí Jesus ele começa a falar sobre João. O que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? O que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que se trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então, o que vocês foram ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta. Porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face eu envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo, que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Olha o que Jesus fala sobre João. Dentre os nascidos de mulher, não há ninguém maior que João Batista. Irmão, dos nascidos de mulher, Jesus inclui todos. Inclui Moisés, inclui Elias, inclui Daniel, inclui todos. Mas Jesus, ele coloca João Batista, ele fala: não existe maior que ele. Mas eu quero que você observe 2 coisas aqui. O primeiro momento, João Batista é um grande homem de Deus, foi muito usado por Deus, preparou o caminho para a volta do Senhor, batizou Jesus, mas nesse momento ele teve um período de esfriamento. Nesse momento ele teve um período de dúvida. Quando ele pede para perguntar: és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? O coração dele estava estremecendo. Talvez pelas circunstâncias, por ele estar preso. Talvez ele pensou: eu batizei o cara, eu preparei o caminho para o cara e o cara não vai me ajudar. Não sei o que passava na mente dele. Mas naquele momento ele estava passando por um período de aperto. O que muitas vezes eu e você pode estar passando. O que muitas vezes você pode estar aí guardando no teu coração e não quer abrir. Mas o que? Nós achamos que nós somos super-heróis. Nós achamos que nós temos que sempre aparentar que estamos super bem. Mas não, podemos passar por problemas, sim, como João Batista passou. Um grande homem de Deus. Talvez você viveu as experiências mais loucas com Deus. Talvez se eu perguntar de experiências aqui, você vem aqui na frente e conta um monte. Mas talvez você está distante, seu coração está distante. Talvez há muito tempo temos vivido de aparências. Aparências. Escondendo o que realmente acontece dentro de você. Mas nessa noite o Senhor quer curar isso dentro de você. Deus vai curar os teus sentimentos nessa noite. Deus vai renovar o teu espírito nessa noite. Amém?
Em Colossenses capítulo 1, a palavra de Deus diz: Cristo em nós. Repete comigo: Cristo em nós. Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós, dentro de você, dentro do seu coração, a esperança da glória. Não adianta, irmão, pode ser a pessoa mais fria, a pessoa mais seca. Eu tenho certeza que todos vocês têm sonhos em Deus. Todos vocês têm coisas que o Senhor falou no seu íntimo, no seu coração. Promessas de Deus sobre a tua vida. Vamos voltar no João. Mas aí Jesus, ele chega aqui e ele fala isso. Aqui no versículo 11. Mateus 11:11. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aí Jesus, ele continua. Mas aquele que é o menor no reino dos céus, é maior do que ele. Aí você olha e fala: como assim? Quem faz parte do reino dos céus? Você faz parte do reino dos céus. Você sabia que João Batista, ele recebeu o Espírito Santo ainda no ventre da mãe dele? O anjo chega para Zacarias e fala que ele ia ser cheio do Espírito Santo e ele ia preparar o caminho para a volta de Jesus. João Batista basicamente foi o nosso primeiro protótipo de um homem natural, cheio do Espírito Santo, com o Espírito Santo. Eu creio que quando Jesus estava ali falando, por isso que ele fala: dos nascidos de mulher não há maior que João, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Porque hoje o Deus que habitava dentro de uma arca, o Deus que se movia sobre aquele povo, por aquele povo, hoje ele se move dentro de você. Hoje ele se move em você. Amém? Você recebe essa revelação no seu coração? Deus se move em você. Meu querido, você não precisa viver de aparências. Você não precisa esconder as coisas. Tenha uma vida escancarada diante de Deus. Compartilha as dificuldades. Compartilha as lutas. Seja feliz com Jesus. Seja feliz com Jesus. É impossível nós olharmos. Semana passada, quando o pastor estava compartilhando os vídeos da África, e eu ficava vendo aqueles vídeos repetindo a alegria daquelas pessoas, cara. Pessoas que passam por muitas dificuldades, muitas vezes não tem 1/3 do que você tem aqui, mas que são felizes, porque para eles Jesus é suficiente, cara. Eles entendem isso, e aquilo toma o coração deles de alegria. Mas muitas vezes nós estamos na igreja, frequentamos culto após culto, e muitas vezes, igual o pastor semana passada falou, falam glória a Deus, e é tão difícil. Como está o seu coração? 1 Coríntios capítulo 13. Nós temos o costume de valorizar o externo. Não somente dentro da igreja, em todos os lugares. Nós damos muito mais valor para as coisas externas do que para o interno. Só que em vários momentos da palavra de Deus, o Senhor nos mostra que Ele não valoriza muito as coisas externas. Ele valoriza o interno. Aqui em 1 Coríntios 13, fala assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, isso é interno ou externo? Externo. E não tivesse amor, seria como o metal que soa, como o sino que tine.
Ainda que eu tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, se eu não tivesse amor, amor é algo interno, nada seria. Amor é algo que Deus coloca no teu coração, que Jesus coloca no teu coração. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada me aproveitaria. E aqui se você continuar lendo, você vê vários exemplos falando sobre isso. Apocalipse capítulo 2 agora. Último livro da Bíblia. Muitos de vocês conhecem já esse texto. Apocalipse capítulo 2. É a carta à igreja de Éfeso. Amém? Quantos acharam? Diga amém. Amém. Apocalipse capítulo 2. Olha o que Deus fala na igreja de Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu trabalho, eu conheço a tua paciência, eu sei que você não pode sofrer os maus. Você puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu o achaste mentirosos. E sofreste, tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Até aqui. Quando você olha isso, você fala o quê? Era uma igreja fraca ou uma igreja forte? Externamente falando. Era uma igreja top, cara. Era uma igreja top. Eu conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, que não pode sofrer os maus. Você põe a prova os que se dizem apóstolos e não são. Vocês acham os mentirosos, vocês sofrem, mas têm paciência. Vocês trabalham pelo meu nome, mas não se cansam. Externo, 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 top, tudo certo, perfeito, nossa. Aí ele continua. Mas eu tenho, porém, contra ti, que deixaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Mais ou menos Deus está falando, vocês fizeram muita coisa. Vocês abalaram tudo. Mas o seu interior estava morto. Só que aqui Deus ele não lança uma condenação. Pelo contrário, a palavra lembra-te aqui é uma palavra de amor do Senhor. Ele fala, lembra-te aonde caíste. Lembra-te aonde caíste. Lembra-te, volta. Renova essas forças. Por quê? Porque nós vivemos a graça de Deus. O Senhor se importa com nós, Ele morreu por você. Como nós ministramos aqui na campanha, a graça não é você entender o quanto Ele te ama, é você entender o quanto Jesus era amado por Deus, e Deus entregou Ele por você. Ele se importa com você e você já sabe disso. Só que existe algo poderoso que o Senhor quer fazer em você, através da sua vida. Nós estamos próximo do encontro. Nosso alvo é 25 vidas. Nós temos mais de 100 pessoas na igreja, contando os relatórios de célula. Deus, Ele quer te usar. Mas muitas vezes o que tem impedido isso são as aparências. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça.